Prática forense, medicina forense. Esse sistema é muito utilizado no crime, na averiguação da polícia, no direito criminal. O nosso convidado de hoje é o advogado Norberto Silva. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Várias especialidades médicas e jurídicas que utilizam conhecimentos técnicos-científicos em sua modalidade, a medicina legal é a responsável por esclarecer fatos de interesses da justiça. Com um importante papel no diagnóstico de casos e influente na resolução de crimes, a medicina legal desenvolve um trabalho essencial na colaboração e interpretação de casos jurídicos. Você sabe o que é a medicina legal? Sim. É quando você faz, por exemplo, medicina legal, quando você tem uma situação jurídica que o médico tem que opinar. Por exemplo, tem um Instituto de Medicina Legal aqui para crimes, para pessoas que morrem, entendeu? Sem uma causa, entendeu? Específica. Aí o médico de medicina legal vai ali. Tem um Instituto de Medicina Legal. A medicina legal ela é utilizada nos casos de morte violenta, suicídio, homicídio, né? É uma ferramenta junto com a polícia para tentar descobrir alguns crimes violentos, né? Mortes violentas. É aquela que examina cadáver ou mesmo pessoa viva para verificar condições técnicas que um tiro foi efetuado, uma faca, uma agressão, que procura dar um laudo técnico para que o delegado, ou seja, quem for que for usar, seguir uma agressão de uma mulher, como aconteceu, é mais ou menos isso. A medicina legal é a que cuida de casos de homicídio, faz a investigação. Quando ocorrem homicídios duvidosos, então ela faz essa investigação. E você sabe como a polícia e a perícia trabalham em casos de homicídio? Exatamente tudo que é feito eu não sei, né? Mas a parte da medicina legal até a gente sabe um pouco, porque eu mesmo sou médico, então a gente tem isso na graduação também. Eles chamam uma equipe técnica especializada para isso, na cena do crime, e essa equipe que vai colher provas, e uma parte dessas provas vai para o médico legal examinar se tem resíduo de droga, se o tiro foi assim, foi assado. A polícia vai para apurar, primeiro chama a polícia científica, né? Para apurar a causa da morte, de como a pessoa foi morta, se foi a tiro, de que distância. Todas essas coisas é necessário que a polícia científica faça para informar o delegado, para que ele faça um inquérito mais preciso. Elas trabalham em conjunto, né, para investigar de uma forma mais concisa, né, para elaborar os laudos de maneira correta. E a perícia criminal, você sabe para que serve? A perícia criminal, eu acho que é o todo. Faz parte da medicina legal, faz parte examinar a freada do carro. A perícia criminal vai, acho que, dar base para o inquérito. A perícia criminal serve para vários motivos. O TJ, né, o Tribunal de Justiça, tem um setor da perícia criminal. A polícia mesmo tem para apurar de que forma foi, como foi, entendeu? A perícia criminal, na minha cabeça, atua em conjunto com a medicina legal e com a polícia para tentar desvendar os crimes que acontecem. A criminal, ela investiga também todo o conjunto, como um todo, do que ocorreu no fato. Essa investigação, então, é feita através de laudos que é elaborado para concretizar o fato. Norberto da Silva Gomes é advogado criminalista, professor de medicina legal, membro da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo e do Conselho Brasileiro de Telemedicina da USP. É também cônsul da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz da ONU e presidente da Comissão de Estudos sobre Perícias Forenses da OAB São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Se você gostaria de assistir novamente um programa ou de repente você perdeu um tema interessante e gostaria de assistir,
basta você acessar esse nosso canal que está aparecendo agora no YouTube. Lá você encontra todos os programas já exibidos. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos o advogado criminalista Norberto Silva. E nós vamos falar um pouquinho sobre medicina legal, medicina forense. Doutor Norberto, prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceito. E é um tema que a população às vezes não acha assim, muito sofisticado, né? Uma linguagem rebuscada, tudo, mas é um tema que principalmente na área criminal, infelizmente, né, na violência que o Brasil vive hoje em dia, área de homicídios, ela é muito utilizada. Eu queria que o senhor fizesse um relato para a população o que é a medicina forense, a medicina legal, qual a parte do direito que ela envolve, qual a parte que o cidadão também se envolve em tudo isso. Por favor, fique à vontade, doutor. Doutor Denis, muito obrigado pelo convite. Senhores telespectadores, boa noite. E aqui nós estamos para, eu como presidente da Comissão de Perícias, Comissão de Estudos sobre Perícias Forenses da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, inclusive de onde o senhor faz parte também, é o nosso parceiro no que diz respeito à área de criminalística. A medicina legal ela é primordial para o fazimento da justiça. Eu sempre digo, doutor Denis, para os meus alunos, que sem a medicina legal não se faz justiça, tendo em vista que o médico legista, como auxiliar dos órgãos judiciários, ele é o cirurgião da justiça. Haja vista que nós temos, por exemplo, o conceito de morte, não temos o conceito de vida. Então, eu vejo muito importante o evento letal na vida de um ser humano, que é a cessação irreversível em contato com o mundo exterior, que se caracteriza pelos sinais clássicos tanatológicos, principalmente pela rigidez cadavérica. A medicina legal, nós estamos publicizando e levando a todos os recantos, inclusive desse país continental, que na nossa época nós estudávamos medicina legal. Exato. E hoje não consta mais como na grade curricular, como disciplina obrigatória. Eu sou do tempo ainda que nós estudamos com o professor Odo Maranhão, que é o ícone que diz respeito à medicina legal. E no momento em que ocorre um evento letal violento, é a medicina legal que vai proporcionar maiores subsídios ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, assistente de acusação e principalmente para a defesa no que diz respeito à discussão do laudo. Para o nosso telespectador, para o público leigo no assunto. Pois não. Essa parte que o senhor diz da perícia. Ocorreu uma morte, pode ser em homicídio, pode ser de forma traumática, não homicídio. Aonde entra o papel do perito? Ele é chamado, logicamente, vai se apurar, tentar se apurar o que aconteceu. Quando começa o trabalho dele? No momento em que o Instituto, porque nós temos a competência, o Serviço de Verificação de Óbito para a morte clínica e o Instituto Médico Legal para apurar morte violenta, morte esclarecer. E neste momento, quando o material cadavérico, no caso o cadáver, vai para o Instituto Médico Legal, pelos procedimentos tanatológicos. Tanatologia é a ciência que estuda a morte e seus efeitos letíferos. Aí seria no caso da morte não violenta ainda, ele vai para o IML? Não, morte violenta vai para o IML. Certo, mas morte violenta, morte suspeita e morte a esclarecer. A esclarecer. Se a pessoa morre em casa, por exemplo, ela teve um ataque cardíaco, morreu em casa. O corpo é encaminhado ao IML para saber a causa da morte. Neste caso, doutor Denis, tivemos um caso a semana passada. O corpo vai para o SVO, Serviço de Verificação de Óbito. Certo. Naquele momento que eles vão proceder à análise do corpo, a necropsia no SVO, que é da Secretaria da Saúde, notaram que no cadáver havia uma fissura na temporal esquerda. Nesse momento, pera um pouquinho. Então, já tem algo estranho. Já tem algo estranho. Coloca na viatura e no prédio ao lado leva para o Instituto Médico Legal. Ali vai apurar se houve espancamento ou se realmente foi uma queda e que causou a morte. Então, quando se suspeita no SVO de alguma morte, imediatamente o cadáver vai para o Instituto Médico Legal. E ocorre muito isso, doutor? Frequentemente. E digo mais para o senhor, porque tudo cai nas costas do IML. Não tenho receio de falar. Geralmente, quando tem muito cadáver no SVO, e as famílias ali estão aguardando o corpo do seu ente querido, manda para o IML.
E o IML não vai mandar de volta o cadáver. Então ali já faz o exame, mesmo sabendo que não houve nenhuma violência e nem morte a esclarecer. Porque já sabe, foi de infarto ou então de um mal súbito, né? Mas não de morte violenta, uma morte clínica. Certo. E no caso da morte violenta, o corpo é encaminhado diretamente ao IML para se apurar a causa-morte, o que aconteceu, uma perícia, como funciona? Há o trâmite. No momento em que ocorre um crime, que eu falo que é o fato convivencial, aquele fato que vai se adequar ao Código Penal, é acionado então, a cadeia toda é a seguinte, se bem que o senhor sabe, mas nós temos que levar ao conhecimento dos telespectadores. Pensando no telespectador. Exatamente. Então ocorre um crime, morte violenta, tiro. Imediatamente segue para o local a Polícia Militar, para preservar o local de crime. Imediatamente a Polícia Militar já aciona a Delegacia da Circunscrição. O delegado da circunscrição imediatamente vai para o local, constata e imediatamente aciona a Superintendência da Polícia Técnico-Científica, que é o Instituto de Criminalística da Polícia Científica, requisitando os peritos para irem naquele local de crime. Imediatamente, os peritos fazendo o trabalho que nós chamamos de perinecroscopia, estudar o perímetro, ou seja, o cadáver em relação a tudo que está ao seu redor. Aí já são os peritos da Polícia Civil. Da Polícia Científica, que é da Polícia Civil. Depois eu vou dizer para o senhor, aqui está vinculado. Então, esse setor do Instituto de Criminalística vai estudar o corpo, o perímetro em relação ao corpo da vítima que ali está. Se retirando os peritos, ali é que o delegado de polícia vai acionar a subfrota do Instituto Médico Legal. E no momento que aciona a subfrota, é rápida a chegada. Então, recolhe o cadáver e leva para o Instituto Médico Legal da circunscrição. Quer dizer, já foi feita a peritagem inicial ali, no local dos fatos. Exatamente. Aí depois é acionado para se levar o cadáver ao Instituto Médico Legal. Desde que liberado pelos senhores peritos que recolheram todos os vestígios que poderão se tornar evidência após o exame laboratorial. E é muito importante, para também passar para os telespectadores, na prática que a gente tem na área criminal, é muito importante se preservar o local. Porque às vezes a pessoa ocorreu um assassinato, um crime, algo violento, e vai lá, mexe, tira uma coisa, outra. É muito importante para se apurar todos os fatos, se preservar o local. Então, antes da polícia militar chegar, ou antes do perito, é bom não mexer em absolutamente nada. Não mexer em absolutamente nada, porque admitamos o seguinte, um fio de cabelo, um pelo, por exemplo, é importante para se proceder no exame laboratorial, o que nós chamamos de exame piloscópico, e fazer, inclusive, a tricologia de um fio de cabelo. Isso é muito importante. Hoje a ciência chegou num ponto, né? Que... Não, nós estamos assim aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, doutor. São os melhores peritos da América Latina. E eu tenho o orgulho de ser admitido como o único advogado no Brasil que pertence à Associação dos Médicos Legistas à vista da minha dedicação, sem falsa modéstia. Pois bem, o que é necessário a população tomar conhecimento e ter muita paciência não é criticar, o cadáver está aqui desde a parte da manhã e o IML não mandou o camburão ainda retirar. Isso tem muita regulamentação. O IML não tem culpa alguma nisso, está dependendo da autoridade policial acionar a subfrota. Então tem 4, 5 cadáveres, são 6 gavetas. Vai passando e recolhendo o cadáver para levar urgente quando tem a guia quando chega a guia no Instituto Médico Legal da autoridade policial, imediatamente já é acionada a subfrota. E dali depois começa a confusão, que é a falta de compreensão de quem tem o seu ente querido, que verificou-se então o evento letal. E muitas vezes ficam na porta do IML insistindo, mal sabendo que para o Instituto Médico Legal é primordial liberar o mais rápido possível um cadáver. Uma necropsia demora no máximo 50 minutos. E tem vários óbices que eu queria até mencionar para o senhor aqui e para o público em geral. O seguinte, eu trouxe até anotado, que é para não falar besteira à vista da responsabilidade desse programa, que eu não sabia e será publicizado inclusive na OAB, esse programa que é maravilhoso,
para esclarecer ao público, e muitas vezes, tantas contas forem necessárias, nós vamos trazer aqui. Nós temos os óbices aqui. Primeiramente, pedidos de prioridade. Interferência e solicitação de brevidade nas necropsias. Solicitação para prestar exames em casos clínicos, embriaguez. E lá fica o advogado na porta, os familiares, amigos. Vai sair logo o exame? Vai sair logo. Isso atrapalha. Mas o caso da embriaguez aí, o senhor fala, os períodos, é para saber se a pessoa estava alcoolizada quando morreu? Sim. Ou se foi em função Não, vivo. Nesse caso, vivo. Constatação. São os exames clínicos. Né? Certo. Se de repente foi pego dirigindo, alguma coisa, precisa saber se estava alcoolizado ao exame clínico. Nós temos autoridades, políticos, leigos querendo entrar no setor onde está se procedendo a necropsia para saber se o serviço está sendo feito da maneira correta. É aquela famosa carteirada, né? Aí é que está. Então, ontem o próximo item seria a odiosa carteirada. Carteirada de autoridades, principalmente de políticos que estão temporariamente exercendo o encargo de político, e isso atrapalha de uma maneira impressionante. Certa feita entrou no Instituto Médico Legal, queria ver se o serviço estava sendo certo, estava sendo feito corretamente. Por favor, o senhor pode entrar, dá para segurar a cabeça aqui que nós vamos começar a serrar. O indivíduo caiu desmaiado. Quer dizer, se meteu onde não devia. Se meteu onde não se devia, porque a coisa ali é muito séria. A imprensa insistindo em entrevistar, quando se diz caso de repercussão, todo caso que entra lá, ele pode se tornar de repercussão. E é tratado com a mesma seriedade. Mas afinal não de tem contas, dúvida. são profissionais. Inclusive aquele mito que fala que os auxiliares de necropsia trabalham sob efeito de álcool. Eles trabalham ali sob efeito do formol, que muitas vezes tem, isso aí ele tem que exalar. O cadáver ali é o que há de mais respeitado. Necropsia à noite com luz artificial. Isso não é recomendável fazer, porque à noite todo gato é pardo. O imediatismo, a pressão sobre o trabalho científico. Nós temos hoje aproximadamente uns 150 médicos legistas em todo São Paulo e Grande São Paulo. Então esse trabalho praticamente em plantão é dedicação exclusiva, com a maior seriedade. O salário é pouco atrativo, então são verdadeiros idealistas. O ambiente é insalubre. Sem dúvida. Então nós temos ali, quando se abre um cadáver, o sangue que apodrece de uma maneira muito rápida, fezes, cadáveres contaminados, AIDS, sífilis, isso é muito perigoso. E o ambiente de periculosidade. Quantos mais ou menos o número de corpos e cadáveres examinados por dia pelo IML? Eu vou dizer mais, doutor, no que diz respeito ao IML Central, onde nós estamos mais próximos. Entra ali, em média, uns 10, 12 cadáveres por dia. Tem dia que não entra nenhum, mas tem dia que entra 15 no acidente aéreo, então aí o bicho pega. Acidente rodoviário também. Acidente rodoviário, ônibus com 30, 40 pessoas. Passagem de ano, né, o Réveillon. Então, esses conflitos que tem aqui na cidade, Avenida Paulista, por exemplo, se verifica um evento letal, são, além dos exames clínicos que são socorridos no instituto, nos hospitais, depois passam para o exame de corpo de delito. E desastre de massa, né? As aeronaves que caem, evidentemente, vai para o Instituto Médico Legal. Então, ali tem que compor uma equipe multidisciplinar, que seria o médico legista, antropologia, odontomedicina. Tem casos até que é necessária a psiquiatria necrópsica. Já existe essa? Já existe a necropsia, a psiquiatria necroscópica, né? Que dá para determinar, inclusive, o perfilamento do indivíduo. E aqueles crimes que causam mais polêmica, às vezes pelas pessoas envolvidas, às vezes pela agressividade, e que ficam naquele rol dos crimes não resolvidos. Quando se manda para o IML o cadáver, se apura, olha, então tinha 2 tiros ou 3 tiros, ou foi disparado a uma distância de 1 metro, de meio metro, a arma calibre tal. Toda essa parte técnica, hoje com a evolução da ciência, ficou mais fácil? Muito mais fácil, porque nós temos agora, eu digo nós, por pertencer à Associação dos Médicos Legistas, ao tomógrafo. Então, a necropsia virtual, onde aquilo que o olho humano não consegue ver, muitas vezes entra um petardo de um projetil, o mais comum, que hoje não se usa mais, 38. Ele vai se fragmentar, digamos, no interior da cabeça, e não é o petardo maior, o fragmento maior, e sim um outro fragmento, porque ele vai se expandir.
bateu na hipófise, que está a glândula que está na célula tursa, que então ali vai verificar o evento letal. Então nós já temos a necropsia virtual, que não há necessidade de abrir o cadáver. Mas isso depende muito da vontade política. Colocar um tomógrafo em todos os setores de necropsia. Isso que eu ia perguntar, porque não é um equipamento barato, né? Não é tão caro, custa 10 milhões de dólares um bom tomógrafo. E isso para o governo, creio para a administração pública. Para a administração pública dizem que é uma grande importância. Agora, o principal disso, o problema é o operador, o técnico, né? Tem que ser treinado, tem que ser treinado e capacitado para isso. Mas nós já temos a necropsia virtual, aqui no IML Central, onde nós temos os médicos legistas de renome internacional. Inclusive viajam constantemente para ministrar aulas de medicina legal em vários países da América do Sul e na Europa também. Quer dizer, o Brasil, nesse ponto, está bem evoluído. Está no top da ciência e da tecnologia. E quando surge um caso, digamos assim, recentemente, uma garotinha que diz a acusação que foi, não podemos entrar nesse mérito porque o caso está sob júdice, né? E foi formada uma equipe multidisciplinar. Todo mês nós temos uma reunião no IML, reunião técnico-científica, para discutir os casos complicados, não se tratando de casos de repercussão, porque o médico legista trabalha na sombra. Raramente o senhor vê um médico legista conceder entrevista. É verdade. Ele trabalha na sombra. Ali é um trabalho muito discreto, né? Então, estou aqui como advogado exatamente para esclarecer a população, que é um item de cidadania, doutor. Então, veja o senhor, nós estamos falando aqui o salário pouco atrativo, o ambiente insalubre e a tanatologia, que é o aspecto médico legal da morte, e a necropsia virtual. Pois bem, aqui no Brasil há ainda a cultura, doutor Denis, de que querem logo o cadáver, porque o Brasil é muito sentimental. Então ele quer o cadáver logo, o corpo, para se proceder então à cerimônia religiosa, que é o velório. Pois bem, agora, nós temos no exterior, onde não se faz necropsia à noite ou sob luz artificial, sem imediatismo e sem pressões externas. A exemplo disso, nós temos o caso do Michael Jackson, Amy Winehouse e do Ayrton Senna. O do Ayrton Senna, o Instituto Médico Legal lá na Itália ficou com o material cadavérico 2 dias. O do caso, a Amy Winehouse também, e do Michael Jackson. Que inclusive se envolveu depois o médico dele. Sim. Sob ministração de drogas. Por que tudo isso? Do momento em que o corpo do nosso querido e estimado Ayrton Senna ingressou no Instituto Médico Legal, levaram para lá, abriram a porta, não tem nem estacionamento na porta, não tem a recepção, exatamente para evitar contato e evitar pressão. Entregaram o material cadavérico, fecharam a porta. Quando ficará pronto? Quando terminarmos. O senhor não viu exumação do corpo do Ayrton Senna. Que aqui no Brasil é comum ter, né? Exatamente. O senhor não presenciou também, o público em geral, a exumação do Amy Winehouse. E do Michael Jackson serviu para apurar a responsabilidade do médico. Então, não se faz exumação, que é muito caro para o Estado uma exumação. Quando se faz exumação, doutor Denis, é porque algo deixou de ser feito. E tem casos até que foram feitas mais de uma exumação. Mais de uma exumação. É um absurdo. Nós temos o caso do PC Farias, daí para frente. É um absurdo. Né? Então, sofre muito mais a família quando se trata de uma exumação do que aguardar na porta do Instituto do Necrotério o corpo do seu ente querido. Já participei de várias exumações, então as famílias ficam ali super traumatizadas. Nesse caso, algo que foi julgado recentemente, eu trabalhei na exumação. A família sofre. Família, os amigos. Então é um trabalho que vai mexer materialmente e espiritualmente. E eu digo para o senhor, quando tivemos casos de repercussão do Pesseguini, por exemplo, Deus que o tenha em bom lugar, com muito respeito, lá estavam os amigos da corporação forçando o médico legista, no caso, para fazer a necropsia. Parece que foram 4 da família, né, daquele militar.
E o médico legista, o Dr. Bruno, com muita propriedade, com muita humanidade, pediu a todos. Ele já sofreu no momento em que recebeu o tiro. E aqui dentro ele vai sofrer novamente. Realmente é uma coisa muito desgastante. Então, por isso que é melhor fazer. Vai ser feito, faz uma vez só, respeito. com calma e bem feito. Então, quando há a reprodução simulada do fato, é porque algo deixou de ser feito. Ou então algo foi feito às pressas. Eu tenho aqui muitos detalhes, principalmente uma recomendação. Eu trouxe essas anotações, que é para não falar bobagem aqui. Não, mas de forma alguma. Acho que foi muito esclarecedor e até uma prestação de serviço também para as famílias que estão num momento difícil, mas que tem que ter a paciência porque são profissionais que estão fazendo o trabalho deles e tentam fazer da melhor forma possível. Não adianta tentar apressar ou tentar pressionar. Porque o Instituto Médico Legal ele foi fundado em 1985, que era o Serviço Médico Policial da capital. Era composto por 2 médicos legistas e o seu regulamento ele foi estabelecido em 7 de abril de 1886, quando foi estabelecido então e tornou-se o órgão técnico mais antigo da polícia. Em 1958, o Gabinete Médico Legal ele mudou para o amplo e moderno edifício, que é esse prédio amarelo em frente ao Hospital das Clínicas, especialmente construído para essa instituição, que é na Rua Teodoro Sampaio, 151. E um ano depois ele passou a ser finalmente denominado Instituto Médico Legal. Doutor, eu queria agradecer a presença do senhor. Infelizmente, nosso tempo está acabando, nós vamos marcar uma outra oportunidade aqui para falar mais sobre o assunto, para poder contar aí com o seu conhecimento, passar ao nosso público. E queria deixar à disposição algum recado que o senhor queira passar ao telespectador, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Eu tenho sim, Dr. Denis, uma mensagem do Sir William Gladstone. O primeiro-ministro britânico, em 1971, ele disse o seguinte: mostre-me a maneira pela qual uma nação ou uma comunidade cuida de seus mortos, e eu mostrarei, com exatidão matemática, a ternura e simpatia deste povo, seu respeito pelas leis de sua terra e sua lealdade para com os altos ideais. Então, medicina legal não é retalhadura, não é esquartejamento e nem espostejamento. Medicina legal é a ciência e a tecnologia a serviço da justiça e da sociedade. Então é pura cidadania, é a ciência e a tecnologia do bem. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado, doutor Denis. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.